Olá! Hoje nós vamos explorar um novo capítulo na história do cristianismo. Vamos dar uma olhada na participação das mulheres na Reforma Protestante, mas com um foco especial em Catarina Fombora. Catarina é uma figura central desse movimento reformado, embora muitas vezes esteja à sombra de seu famoso marido Martinho Lutero. Ex-freira, ela não só influenciou o Lutero, mas também desempenhou um grande papel ali na construção de um modelo familiar distinto para aquele novo movimento. Para entender melhor a importância de Catarina Fombora e de outras mulheres para a Reforma Protestante, precisamos voltar ao início do século XVI. Nesse período, a vida destas mulheres era restrita em quase todas as esferas. A Igreja mantinha uma estrutura hierárquica rígida, onde as mulheres tinham pequena participação, muito pequena, em questões religiosas, em questões sociais, em questões políticas. Ela não participava de quase nada. Na maioria dos casos, a participação feminina era limitada no espaço doméstico, na vida familiar, ou então dentro de conventos, no caso de ordens femininas. A chegada da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, lá entre 1517 e 1519, como já conversamos, trouxe mudanças profundas. Um dos pilares desse movimento era a ideia de que todos os crentes tinham acesso direto às Escrituras Sagradas sem a necessidade de mediação dos padres ou dos líderes da igreja. A tradução da Bíblia para as línguas da época foi um divisor de águas nesse caso, permitindo que pela primeira vez muitas pessoas que nunca tinham lido a Bíblia pudessem ler. E entre essas pessoas, muitas mulheres que puderam acessar o texto, ler a palavra, interpretar as Escrituras. Esse contexto abriu, então, novas possibilidades para que mulheres se envolvessem nos debates e se tornassem vozes ativas em suas igrejas. Dentro deste cenário, algumas mulheres se destacaram por suas contribuições ao movimento da Reforma. Elas não apenas apoiaram os líderes, mas também atuaram como escritoras, debatedoras e até formadoras e organizadoras de comunidades. Vamos conhecer algumas destas figuras. Argula von Grumbach nasceu em 1492 e morreu em 1568. Foi uma nobre alemã, pioneira ao escrever em defesa da Reforma. Em uma época em que era muito raro uma mulher questionar qualquer coisa, especialmente em assuntos de igreja, Argula usou sua educação para escrever cartas desafiando as autoridades e defendendo o direito de todos os crentes de lerem a Bíblia. Jeanne d'Albret nasceu em 1528 e morreu em 1572. Rainha de Navarra e mãe do futuro rei Henrique IV da França, Jeanne foi uma defensora corajosa do protestantismo. Ela converteu o seu reino ao protestantismo e ofereceu proteção a muitos huguenotes perseguidos, ajudando a consolidar a presença do protestantismo na França. Marie de Thierry, 1495 até 1561. Reformadora suíça, Marie foi uma das poucas mulheres que escreveram em defesa da participação feminina nos debates teológicos. As suas cartas e os seus tratados desafiavam a ideia de que as mulheres não tinham lugar nas discussões religiosas. Catarina Zell nasceu em 1497 e morreu em 1562. Na Alemanha, Catarina foi uma das poucas mulheres a pregar publicamente e a se envolver nos debates teológicos. Ela escreveu textos que defendiam o papel feminino na vida religiosa e social, sendo uma voz poderosa na disseminação das ideias reformistas. E é claro que eu vou focar, já disse para vocês, na figura de Catarina Fombora. Ficou conhecida como a primeira dama da Reforma. É isso mesmo, primeira dama da Reforma é como ela aparece em alguns manuais de história da igreja. Ela nasceu em 1499 em uma família nobre, mas empobrecida lá da Saxônia. Catarina foi enviada a um convento quando ainda era criança, como era comum para meninas de sua condição social. Ali no convento, recebeu uma educação que a preparava para a vida monástica, para ser freira pelo resto de sua vida.
Mas a vida desta menina tomou um rumo inesperado. Em 1523, após tomar conhecimento das ideias de Martinho Lutero, ela e outras freiras decidiram fugir do convento. É uma coisa muito perigosa e proibida na época. Essa fuga simbolizou uma ruptura com a tradição católica e a busca por uma nova forma de viver a fé. Por que isto era perigoso? Porque freiras fugitivas poderiam ser capturadas, vendidas como escravas domésticas ou até mesmo se transformar em prostitutas, dependendo de quem as capturasse. Por isso, o ato dessas freiras foi de enorme perigo. A fuga de Catarina levou a um novo caminho, que foi o casamento com Martinho Lutero, lá no ano 1525. Na época, Lutero era um ex-monge, e a ideia de que membros do clero poderiam se casar era revolucionária. O casamento dos dois, então, não foi apenas uma união pessoal, mas um símbolo da mudança trazida pela reforma protestante. O casal passou a representar um novo modelo de vida familiar, em que o casamento era considerado uma vocação sagrada e não apenas um contrato social. Para os protestantes, a união entre Lutero e Catarina serviu de exemplo para outros pastores e, consequentemente, suas respectivas esposas, mostrando que a vida conjugal podia ser um espaço de apoio mútuo e espiritualidade, ao invés de ser vista apenas como uma obrigação ou uma conveniência pura e simplesmente. Mas o papel de Catarina ia muito além de ser a esposa de Lutero. Ela fazia a gestão da casa. As finanças da família estavam em suas mãos. Ela cuidava dos estudantes que vinham aprender com o Martinho Lutero e geria uma propriedade agrícola que ficava atrás da casa deles, que sustentava a família, mas também servia de refúgio para perseguidos religiosos. As suas habilidades de gestão permitiram que Lutero se dedicasse plenamente aos seus escritos e à pregação. Além disso, a relação entre Catarina e Lutero mostrava uma parceria em muitos aspectos. Lutero reconhecia a importância dela em sua vida e a chamava carinhosamente de Minha Senhora Kate, uma brincadeira que revelava o respeito e a admiração que ele sentia por ela. O legado de Catarina von Bora é significativo, mas não só para o movimento da Reforma, mas também para a maneira como as mulheres eram vistas dentro das igrejas protestantes. Mesmo após a morte de Lutero, em 1546, Catarina continuou a lutar para manter a sua família unida, enfrentando dificuldades financeiras e os conflitos religiosos que devastaram a região onde eles moravam. A sua capacidade de resistir, a sua dedicação, fizeram dela uma figura admirada na tradição luterana, e o seu exemplo de fé e coragem ainda é lembrado em muitas igrejas ao redor do mundo até os dias atuais. Catarina von Bora mostrou que a vida familiar e a fé podiam ser integradas, e ela, então, com isso, influenciou a maneira como a reforma moldou a vida cotidiana das pessoas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com alguém que possa se interessar por essa mesma temática e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Eu vejo você numa próxima. Até lá, se Deus quiser.